Olá, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje encontro-me de bicicleta e vou experimentar, porque tenho que ir com a bicicleta à oficina, e é no centro de Lisboa, em Alvalade. Eu estou aqui na zona de Belém. Vamos ver então como é que é andar de bicicleta durante a semana no centro de Lisboa. Para já, aqui na zona de Belém, eu tenho uma ciclovia. Está porreira. Mas vamos ver daqui para a frente o que é que vamos encontrar. E porquê é que eu vou a Lisboa? Porquê é que eu vou à oficina? Eu há uns meses adquiri duas bicicletas da marca BIC. Para quem não conhece, a marca BIC é uma marca portuguesa. Tem a sede e a fábrica em Vila Nova de Gaia. E acontece que tenho dois parafusos aqui da bicicleta, deste modelo. Este modelo é o E900 Crossover. E tenho aqui dois parafusos no quadro a oxidar. Eu falei com o responsável, e o responsável da marca foi impecável. Teve-me a explicar que esta oxidação, por vezes, acontece devido à manutenção e à limpeza da bicicleta. Ou seja, fiquei um bocadinho surpreendido, confesso, porque esta bicicleta em questão foi usada umas 3 vezes, tem estado sempre guardada e não há motivo para estes parafusos, ao fim de 6 meses, estes parafusos apresentarem um estado de oxidação bastante avançado. E o que me foi dito é devido a uma má limpeza da bicicleta depois de usar a bicicleta. E a marca, a BIC, vai lançar um vídeo explicativo, foi o que me foi dito pelo responsável, vai lançar um vídeo explicativo sobre a manutenção das bicicletas. Mas fiquei extremamente contente e fiquei extremamente satisfeito com a solução apresentada. Ou seja, a marca, a BIC, explicou, eu entendi, conversámos, ok? E apresentou uma solução que é assim que deve ser. Ou seja, as marcas têm que apresentar, quando um cliente apresenta algo que não está, a meu ver, que não é muito normal acontecer, que é a oxidação aqui neste caso, parafusos, ao fim de meia dúzia de meses, é que não estamos a falar de uma bicicleta de 100 euros. E foi isso que eu fiz. Liguei para a marca, falei com o responsável, agradou-me a solução apresentada. E a solução apresentada é, ok, muito bem, nós vamos trocar esses parafusos por parafusos novos, e isto é um bom sinal para uma marca. Ouvir o cliente e prestar a assistência ao cliente. É muito bom sinal. É um bom caminho para uma marca, principalmente portuguesa. No mundo das bicicletas elétricas, a concorrência é enorme, é feroz. Nós temos bicicletas elétricas a 900 euros no mercado português. Como também temos bicicletas a 10 mil euros. Por isso, o mercado das bicicletas elétricas, o range, a amplitude de preços é enorme e a amplitude, com certeza, de materiais também é enorme. Uma bicicleta que custa 900 euros, muito provavelmente os materiais dessa bicicleta não são iguais aos materiais de uma bicicleta que custa 2.500 ou 10 mil euros. Tem que haver diferença, não só no motor, mas também no material que a própria bicicleta é construída, é fabricada. É isso que eu quero acreditar. Por isso a diferença tão grande de preços.
porque não há outra justificação para uma bicicleta custar 900 euros e a outra custar 10 mil. Ou seja, tem que haver aqui uma razão que justifique esta diferença de preço. Esta zona de Belém é espetacular para andar de bicicleta durante a semana. Eu já fiz um vídeo no passado, vocês podem ver no meu canal, que passei aqui ao fim de semana e é a loucura. Não dá para andar aqui de bicicleta. Bom, dá, mas é perigoso até andar aqui de bicicleta nesta frente ribeirinha. Estou aqui a passar ao pé do mate. Então esta zona ao fim de semana, com bom tempo, é para esquecer. Durante a semana, impecável. Se vocês repararem à frente, temos meia dúzia de pessoas a fazer exercício. Temos aqui uma pista espetacular para andar de bicicleta. Mas o caminho até Alvalade, aqui esta zona ribeirinha, não é o que me preocupa. Ou seja, não estou tranquilo. Vai ser ali de Alcântara para a frente. E eu ainda não sei muito bem o caminho que seguir, mas quero ver se subo até ao Marquês de Pombal e do Marquês de Pombal Saldanha e vai em frente até à Avenida do Brasil, Campo Grande. Ainda não sei bem, mas muito provavelmente será esse o caminho. E a ver se, eu penso que aí há uns corredores ali que vão do Marquês de Pombal e há um corredor de bicicleta até ao Campo Grande. E é esse corredor que eu vou fazer. Por isso, let's go! Rumo a Alvalade. Bom, deixem lá ver. Eu comecei a pedalar há sensivelmente 14 minutos. Tenho estado aqui na conversa com vocês. Não tenho ligado muito à parte do exercício físico, que é o tempo que demoro. Por isso vou acelerar um bocadinho, vou-me concentrar aqui na parte do exercício físico, bem preciso, e vamos rumar ali a Alvalade. Bora lá! Ora, o que é que nós temos aqui? O que é que acontece muitas vezes é as pessoas irem a correr na pista de bicicleta. Ou seja, isto é uma pista de bicicleta e as pessoas podem ir correr ali ao lado, okay? Tem espaço. Aliás, aqui neste sítio específico até está marcado no chão andar aqui do meu lado esquerdo, mas as pessoas correm e andam na pista de bicicleta. E o pavimento é igual, não há diferença entre o pavimento. Este pavimento não é melhor do que aquele pavimento ali ao lado. Eu acho que esta cultura em Portugal ainda não está bem interiorizada para andar nas ruas de Lisboa, porque as ruas de Lisboa agora têm ciclovias. Reparem aqui, esta pessoa vai andar na ciclovia. Ok, eu tenho espaço para me desviar, mas está na ciclovia, pode ir aqui, à minha esquerda. Ora, estou aqui a chegar à Doca do Espanhol, que é esta zona que é a Doca do Espanhol. E até agora o percurso está-se a fazer lindamente, muito tranquilo. Pouca gente, está um bocadinho de vento, o vento está contra mim. Espero depois quando voltar para trás que o melhor esteja a meu favor e não contra mim, o que ajuda na pedalada. Vamos lá continuar mais um pouco. Bom, já estou aqui na zona do Caixo de Dré e já se começa a ver assim, um bocadinho mais de
movimento, mas até agora tranquilo. Vamos lá pedalar mais um bocado. Esta zona que eu estou a passar aqui do Castré é uma zona mista. Tem no chão peões e bicicletas. Aqui sim, podemos andar todos no mesmo, na mesma zona e daí nós ciclistas, quem anda de bicicleta, tem que ter especial atenção nestas partes onde são zonas mistas. Bom, falando aqui um bocadinho da máquina, eu não sou a pessoa mais indicada para falar em termos de motor elétrico, da força, dos kilowatts, dos newtons, dessa coisada toda. Nem é a minha intenção falar tecnicamente do motor elétrico. Eu vou falar desta bicicleta enquanto utilizador, digamos que na ótica do utilizador. E na ótica do utilizador, estava eu a dizer, é uma bicicleta espetacular, espetacular, é brutal. Eu tenho vindo sempre em modo eco, mas ela tem vários modos, como eu já tinha referido anteriormente, nos vídeos anteriores. Ela tem o modo eco, tem o modo tour, o modo sport e o modo boost. Eu tenho vindo sempre no modo eco, e é espetacular. Saí de casa com 100% de bateria e ela continua com os 100% de bateria. Não gastou quase nada até aqui. Posso dizer, enquanto utilizador, que nas subidas mais íngremes a bicicleta que responde e ajuda bastante bem. Tanto no modo Sport como no modo Boost. Isto é um foguete a subir, é espetacular. Estou muito contente mesmo com estas bicicletas. São bicicletas que respondem perfeitamente a qualquer tipo de terreno. Eu sei que os amortecedores dá para regular mais duro ou mais mole. Eu estou muito contente. Tem um design espetacular, são muito bonitas. Tem umas cores muito bem conseguidas, são umas cores que tanto dá para meio urbano como dá para meio... Aqui tinha ali bloqueado a via. São cores que tanto dá para meio urbano como dá para meio da natureza, natural, não é? São cores espetaculares e, além de mais, é uma marca portuguesa e nós, enquanto consumidores, enquanto portugueses, enquanto consumidor e sendo português, vou apostar nas... por aqui uma coisa, a ver se a polícia não vê. Vou apostar e gosto de apostar em marcas portuguesas, como é óbvio, ajudar a economia do meu país, a economia local. Bom, encontro-me aqui na Praça do Comércio e agora por onde é que eu vou atacar, digamos assim, a subida ali para o Marquês de Pombal. Tenho que ver. Aqui é uma zona que não está assim bem claro para onde é que a gente pode ir. Eu ando aqui no meio dos elétricos e dos táxis e estou habituado por causa da moto, mas há pessoas que bicicleta isto não está assim tão claro e não é assim tão óbvio. Passa. Não passas? Não está assim tão claro. A Praça do Comércio é uma praça espetacular, é uma praça muito bonita. Todas as cidades europeias têm assim uma praça, não é? Uma praça assim grandinha. Em Espanha eles chamam de Plaza Maior. Ok, vamos por aqui. Chefe de transportes públicos, olha, eu estou de bicicleta. Ora, vamos lá então aqui pela Baixa,
que o trânsito aqui na Baixa mudou bastante. Está um bocadinho mais... está diferente. Eles podiam criar aqui, eu não sei se há algum corredor ou não, para andarmos aqui de bicicleta na Baixa. Há ali. Ok. Olha, eu a falar e o corredor aqui. Pessoas e bicicletas, estão a ver? Isto é uma zona mista aqui. Espetacular. Baixa, com um corredor para bicicletas. Espetáculo. Ora, eu estou a gravar com a Insta, com a X4 e vamos lá ver se a bateria dura até eu chegar a Alvalade. Eu só vou parar de gravar em Alvalade. Vou testar também aqui a capacidade da bateria da Insta, se me dura para aí 1 hora seguida a gravar. Ficam já a saber. Bom, ali, quem vem ali da Baixa, temos ali um corredor de bicicletas que me leva ali para a zona do Martim Moniz, e eu não quero ir para a zona do Martim Moniz, quero ir aqui para esta zona aqui do Rossio. Quero ir aqui para esta zona do Rossio porque eu quero subir à Avenida da Liberdade. E ali, quem vem ali naquela rua, eu não sei o nome da rua, leva-me para ali para a zona do Martim Moniz. E eu quero ir aqui para os restauradores. Vão ver aqui as bicicletas, montes de grupos de bicicletas. E porquê que eles estão a andar em cima do passeio? Não sei. E é isto que a Câmara também devia de ver, não é? Devia de criar um percurso como deve de ser dentro da cidade de Lisboa. Não é ter bocados de ciclovias e muitos deles vão ter a lado nenhum. Ou seja, tem ali uma assim, ok, olha, eu vi agora no chão, ali muito tenue, o percurso de uma bicicleta. Estão a ver aqui no chão? Está já muito sumido aqui, mas diz aqui agora, eu não sei se vou por ali ou se vou por ali. Estão a ver? Não há indicação para onde é que eu vou. Aqui diz que é bus e motas, mas eu não tenho aqui nenhuma indicação para onde é que eu vou. Estou a ver ali também mais pessoal andar de bicicleta, turistas. Ou seja, o próximo presidente da Câmara, este vídeo está a ser gravado antes das eleições, o próximo presidente da Câmara convém criar realmente condições efetivas para andarmos de bicicleta em Lisboa. Eu estou em plena Avenida da Liberdade e não faço a mínima ideia se o percurso é por aqui ou ali mais do outro lado. Eu vou experimentar aqui este lado, a ver se tem indicação. Eu vou aqui deste lado a ver se tem indicação de ciclovia. Tem. Então as bicicletas andam aqui paralelo ao eixo principal da Avenida da Liberdade. Andamos por aqui. Ok. Eu bem me parecia. Vamos lá então subir até ao Marquês de Pombal. Eu estou sempre no modo eco. Esta bicicleta, como em Portugal a lei estanca, ou seja, ela tem uma velocidade de 25 km por hora. Eu consigo andar mais, mas estamos a falar da velocidade assistida do motor elétrico, que só vai até aos 25 km por hora. Olha. Para quem pensa que a bicicleta elétrica não se faz exercício físico, eu já estou a subir no modo eco, numa mudança um bocadinho mais pesada e vou a sentir as perninhas. Por isso, não se deixem enganar com aquela ideia que com a bicicleta elétrica não se faz exercício. Faz, sim senhora. E eu continuo em modo eco. O que é que está a acontecer? Eu estou a fazer fila atrás de mim. Mas isso
é o chamado, é o que temos, não é? Ou seja, temos aqui o corredor das bicicletas e também carros, mas isso aí agora tem que ser. Vamos lá. Aproveitar o verde. Opa, então isto agora acaba aqui. Acaba. Então se acaba aqui, terei que vir para aqui, certo? Olha, vou para o passeio. Não há alternativa aqui. Ui! Epá, vou ter que ir. Não me apetece muito ir ali para este eixo principal. Por isso, olha, vou aqui por este passeio. A rua está bloqueada aqui, mas vocês perguntam, eu podia agora pôr a assistência do motor elétrico no Tour, ou no Sport, ou no Boost? Podia. Só que eu querendo fazer exercício, não o vou fazer. Estou no modo Eco, já me assisto um bocadinho, e depois brinco aqui um bocadinho com as mudanças mais leves e mais pesadas, para fazer mais ou menos força nas pernas. E, obviamente, se fizer mais força nas pernas, faço mais cardio também. Começo a trabalhar o cardio e a resistência, que bem preciso. Ora, Marquês de Pombal. E agora, onde é que a gente vai? Olha, vou por aqui. Não é fácil ver para onde é que vão as ciclovias, não é nada fácil. Digo já. A ciclovia, em princípio, vai por ali. Ali por dentro. Parece-me. Ora, Avenida e Fontes Pereira de Mel, e apanhamos aqui um corredor para as bicicletas. Estreitinho, é verdade, mas eu sei que existe outro corredor de bicicletas daquele lado. Ou seja, este lado sobe, ali à minha esquerda desce. Isto não é um corredor para duas bicicletas, até que podemos ver no chão aqui o sentido do corredor. Por isto, este sentido é para subir e não para descer. Vamos lá. Quase a chegar aqui ao Picoas. Mas temos aqui este sinal, aquele sinal de bicicleta. Se está vermelho, vamos respeitar. Eu sei que às vezes em subida parar e voltar a arrancar custa muito mais do que manter uma velocidade baixa, mas estamos sempre a pedalar, sem parar. Mas pronto, às vezes tem que ser. Aqui podemos ver o sinal amarelo da bicicleta intermitente. É para nós termos cuidado, porquê? Porque estes carros vão a virar, ou seja, se dizem para eu ter cuidado, eu vou ter cuidado. Não é por eu estar no corredor de bicicletas que tenho prioridade, ok? Temos de ter atenção. Isto às vezes é como ser peão na passadeira. Ok, o peão tem prioridade na passadeira, o carro tem que parar, mas eu como peão não me vou atirar para a passadeira porque tenho prioridade, tenho toda a razão e o carro tem que parar. E se não parar? Levo com o carro em cima e há uma carga de trabalhos. Não vale a pena. Por segundos, não vale a pena. Aqui com as bicicletas é a mesma coisa. Estão a ver aqui? Está vermelho para a bicicleta. Pá, vamos respeitar. Isto é a subir e custa a arrancar aqui no meio da subida. Mas pronto, tem que ser.
a seguir ao Saldanha, pá, perdi-me um bocado, porque a ciclovia passa do meu lado direito aqui para o meu lado esquerdo e não está identificado, não está bem identificado, não está bem sinalizado, e ali eu perdi-me, ali a seguir à rotunda do Saldanha. Pelo menos também estou a fazer este caminho pela primeira vez e é normal que isso aconteça, que haja alguma confusão. Mas se as coisas estiverem bem indicadas, bem sinalizadas, penso que não há assim grande confusão. Ora, estou a descer aqui à Avenida da República em direção ao Campo Pequeno, depois Campo Pequeno, Campo Grande. Aqui podemos observar a faixa de rodagem para as bicicletas, que tem dois sentidos, ou seja, tem o sentido, né, quem vai em direção a Entre Campos e tem o sentido quem vai em direção ao Marquês de Pombal. O que eu vos posso dizer é que temos que ter muita atenção em Lisboa, porque quando nós estamos nestas ciclovias acontece urbanas, está sempre muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. É um peão que passa, é um carro que passa, é um cão, é uma criança, é outro ciclista. Acontece muita coisa ao mesmo tempo e é preciso ter muita atenção. Eu penso que é aqui que eu vou ter que passar para o lado de lá. Correto? Corretíssimo. É aqui. Por isso eu vou passar aqui nos peões. 8 segundos. Ainda dá tempo. Rio de Janeiro. Exatamente. Rio de Janeiro. Pronto. E eu agora quero passar para o lado de lá. Porque não é aqui a oficina. Vamos ter cuidado. Pronto, é isto que eu acho que Lisboa, quem faz estas ciclovias, não sei se anda de bicicleta, muito sinceramente. Ora, como eu vos disse, este vídeo está a ser gravado antes das eleições e temos aqui o PCP, o candidato do PCP por Lisboa, possivelmente. Bom, cheguei à BIC. Estou na BIC, aqui em Alvalade, e vamos lá tratar dos parafusos. Ora, posso-vos dizer que aqui o serviço foi impecável. 5 estrelas, não tenho nada a dizer, super prestáveis, por isso é bom vocês também terem atenção quando se compra uma bicicleta, terem atenção à assistência da máquina. E a BIC, até agora, a assistência é uma assistência de excelência, não tenho razão nenhuma de queixa. A BIC fica aqui em Alvalade, mesmo, a loja junto ao Mercado de Alvalade, ok? Que diz Mercado de Alvalade Norte, fica mesmo aqui junto ao mercado, muito perto da Avenida da Igreja, por isso fica mesmo muito bem localizada esta loja, muito central, fácil de vir cá. Bom, parafusos substituídos,
o eixo da frente lubrificado e prontinho para andar. Agora, em termos de curiosidade, estava aqui a falar da bateria da Insta X4 e a bateria, digo-vos que está a funcionar há mais de 1 hora, eu saí com 100% de bateria, ainda tenho metade da bateria e ela não a vou desligar até chegar a casa, vai filmar até onde ela der. E eu estou aqui na Avenida da Igreja e é daqui que eu me despeço de vocês, despeço-me deste vídeo. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Obrigado por assistirem, obrigado pelo vosso like que tanto ajuda a crescer o canal. Se tiverem algum comentário, alguma pergunta que queiram fazer, estão à vontade, têm a parte dos comentários para fazerem as perguntas, todas que quiserem acerca da bicicleta. Como eu vos disse, a bicicleta, eu não falo tecnicamente do travão, a marca dos travões, a marca das mudanças, do motor elétrico, eu falo em termos de utilizador, na ótica do utilizador, e é uma bicicleta espetacular, é o que eu vos tenho a dizer. Ou seja, o valor que nós damos por esta máquina compensa, vale a pena, ok? Não é uma coisa de, eu sei que é dinheiro, é muito dinheiro, mas compensa. Bom, por isso já sabem, obrigado mais uma vez por assistirem ao vídeo, obrigado por estarem desse lado e a gente vê-se na próxima aventura ou no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau. Retribution! Oh yeah, we want retribution!